Olá, eu sou o Santiago, sou coordenador tributário da Acorde e hoje nós estamos aqui para conversar sobre recuperação de crédito. A recuperação de créditos tributários, ela consiste no ato de você fazer uma revisão fiscal dos tributos pagos pelo cliente, tá certo? E identificar as possibilidades de recuperação desses valores. Em geral, a maioria das empresas elas pagam tributos errados e pagam tributos a maior do que o necessário. A recuperação de créditos tributários ela pode ser administrativa ou judicial. A recuperação de créditos de forma administrativa ela é feita já diretamente na Receita Federal, no qual são retificados todas as obrigações acessórias dos últimos 5 anos e levantamento dos valores para compensação do contribuinte. A recuperação de crédito de forma judicial consiste em demandas ou teses que a Receita Federal ainda de forma administrativa não vem aceitando, mas existe um ganho de causa muito bom para o contribuinte, um direito muito bom, então é feito esse pleito no judiciário. Dessa forma, a gente assegura que o contribuinte não será penalizado e ele só vai ter o benefício após o trânsito em julgado da ação. Na recuperação de créditos tributários de forma judicial, a Acorde vai fazer todo o trabalho, desde o protocolo do processo de forma judicial, todo o acompanhamento da demanda até o momento do trânsito em julgado da ação. Dessa forma, nesse modelo, o contribuinte ele só pode utilizar do crédito após o trânsito em julgado. Então é feito o trânsito em julgado da ação. Nós aqui também, por termos um corpo no qual temos, dentro dos nossos quadros de colaboradores, advogados, contadores, então temos profissionais de diversas áreas, vai ter a parte judicial, toda a parte de cálculo é feita também aqui internamente pelos nossos contadores, até a homologação desse valor perante a Receita Federal e, por fim, já gerar o caixa para a empresa. No que consiste a diferença entre o administrativo e o judicial? O administrativo ele já está 100% pacificado pela Receita Federal. Então não tem problema nenhum na utilização desses valores. O judicial, na verdade, ele é uma possibilidade que o contribuinte está tentando. Então ele é feito judicialmente, a partir do momento que ele consegue isso na justiça, é que é gerado esse crédito para o cliente. Nós temos aqui um repertório, um histórico, que a legislação tributária brasileira ela é muito complexa. E existe também um histórico de grandes causas que os contribuintes ganharam na justiça. Recentemente, nós tivemos a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que trouxe valores assim, exorbitantes para grandes empresas e hoje muitas empresas têm um fluxo de caixa a nível de pagamento de tributos com essas compensações. Então assim, traz um alívio de caixa para a empresa e traz uma melhoria também na saúde financeira da empresa. Como é que acontece? Levantado o crédito e estando 100% apto para a utilização, todo o tributo que é administrado pela Receita Federal, desde que ele não seja o INSS, com ressalvas de algumas possibilidades, tá certo? Da utilização do INSS com o crédito administrado pela Receita Federal, ele vai fazer a compensação do valor total, 100%, até que ele utilize totalmente o seu crédito. A recuperação de créditos tributários, nós fazemos com clientes que são clientes da Acorde, principalmente os que acabaram de chegar no momento que nós fazemos toda a atualização e revisão dessas tributações e identificamos oportunidades, ou clientes que nos buscam apenas para fazer esses trabalhos de revisão. Então, independentemente se o cliente é ou não pertence à sua contabilidade ao Grupo Acorde, nós iremos atendê-lo da mesma forma. Como é que funciona isso? Inicialmente, nós iremos fazer o levantamento das oportunidades. Depois, a gente já faz uma apresentação inicialmente com o gestor da empresa, identificando se existe algum risco, se existe alguma fragilidade dentro da empresa que impeça esse crédito a ser usado. Nós não vamos levar de forma alguma um risco para a empresa. Então, ainda que a gente consiga identificar que existe um crédito lá, mas que a empresa possui alguma fragilidade dentro da sua operação ou possui algum risco para o seu negócio, nós apresentamos isso ao cliente, justamente pela nossa relação saudável. Nós sempre buscamos estar com todas as informações de forma 100% transparente e verdadeira para o nosso cliente. Então, nós fazemos esse momento inicial de mapeamento, identificou, levantou para o cliente, deu certo. Esse passo a passo inicial não tem nenhum custo para o cliente e os honorários só serão devidos no momento da utilização do crédito e só será pago um percentual sobre o valor total do montante recuperado. O contribuinte, quando a gente identifica esse crédito tributário, ele pode pedir restituição ou nós podemos utilizar para compensação. Essa restituição, a Receita Federal ela tem até 5 anos para fazer a análise. Então, para buscar um melhor fluxo de caixa para o nosso cliente, a gente sempre propõe a compensação, no qual nós compensamos esse crédito levantado com o débito já mensal.
e então já é um fluxo de caixa imediato, um benefício muito bom para o cliente por conta disso. Em média, esse trabalho, desde o seu momento de identificação, retificação da obrigação acessória, até o início das compensações, vai levar de 30 a 90 dias, dependendo do fluxo de informações, da quantidade de documentos do cliente e da movimentação como um todo. Mas já é um processo bem rápido. Na recuperação de créditos tributários, nós podemos trabalhar com todos os regimes. Então, por exemplo, se a empresa é do Simples Nacional, existem créditos tributários para as empresas do Simples, do presumido, do real, independente também se o imposto é estadual ou federal. Em regra, trabalhamos mais com os tributos federais, pois eles possuem um leque maior de oportunidades. Mas os estaduais também existem bastante oportunidades que podemos levantar créditos. Diversos segmentos possuem créditos tributários a serem levantados, como por exemplo, concessionárias, autopeças, farmácias, empresas do agronegócio em geral. Então, de acordo com a realidade do cliente, a gente vai fazer um estudo aprofundado das tributações desse cliente, do mapeamento das operações e identificação desses valores. Então, hoje, o cliente que ele busca a CORD para fazer o levantamento de créditos tributários, a gente já consegue fazer um mapeamento rápido se ele possui ou não uma oportunidade. Inicialmente, nós conseguimos fazer esse mapeamento pela própria atividade da empresa, né? Com o know-how já existente, nós conseguimos saber se existe ou não. E hoje a gente tem muita tecnologia embarcada nisso. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente precisa saber se determinado cliente pagou PIS/COFINS indevido sobre bebidas frias, produtos monofásicos ou produtos alíquota zero. A gente, com a simples procuração eletrônica, apenas para esse poder, a gente consegue baixar todas as espécies de contribuições dos últimos 5 anos desse cliente e rodar na nossa ferramenta que foi desenvolvida aqui, customizada internamente, para identificar isso. Então, algo que vai demorar mais ou menos entre 3 horas, no máximo meio expediente, a gente já vai ter um diagnóstico inicial com valores de operação e quanto tempo a gente conseguiria ter esse crédito levantado. Nesse sentido, você que é cliente ou não da CORD, não deixe de nos procurar, tomar um café, a gente conversar melhor a respeito sobre isso. Independentemente de ter ou não créditos tributários, que em geral vai ter, a gente pode ter uma conversa e identificar uma possível redução de tributo para o seu negócio.